Salve Maria! Sejam bem-vindos a mais um momento de formação aqui pelo canal do Mais Que Amigos Marianos. E hoje falando ainda sobre santidade. Num outro vídeo que eu gravei, que vai estar nas descrições deste vídeo, eu também falava sobre santidade dos dois primeiros aspectos que a regra de vida 11 nos apresenta, que é a busca permanente da santidade e a santificação do próprio estado de vida. Só que a regra de vida ela vai mais além, ela nos elenca mais 4 pontos principais para aqueles que buscam a santidade, sendo eles a comunhão sólida e convicta com a igreja, a profissão e o testemunho público da sua fé, o trabalho apostólico e a presença na sociedade humana. E nós vamos ver a cada um desses à luz de um documento da Igreja Católica ou de uma Constituição Apostólica, algum documento que nos traz uma nova visão sobre cada um desses 4 pontos que nós vamos ver hoje. Então, o primeiro deles que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre a comunhão sólida e convicta com a Igreja, ou seja, nós, enquanto leigos, cristãos, católicos, a nossa obediência a todos aqueles que constituem uma governança que tem uma hierarquia, uma governança dentro da nossa Igreja Católica. E nós vamos olhar um pouquinho sobre isso no Código dos Direitos Canônicos, exatamente no cânon 212, onde ele é dividido em 3 partes. A primeira deles, que os fiéis, conscientes da sua responsabilidade, têm obrigação de prestar obediência. Então, o primeiro que coloca para nós é que nós devemos ser obedientes aos pastores. A nossa obediência a tudo aquilo que eles nos pregam, que eles nos ensinam e que eles determinam. É o primeiro ponto. O segundo ponto que traz para nós o cânon 212 é que nós temos a faculdade ou nós temos a possibilidade de expor aos pastores da igreja todas as nossas necessidades. Então nós gozamos desse direito de expor a ele as nossas necessidades enquanto leigos, enquanto cristãos. E a terceira parte deste mesmo Código 212 nos diz que nós gozamos do direito e também do dever de manifestar a esses que constituem hierarquia a nossa opinião acerca do que nós achamos ser certo e que podem fazer bem à igreja. Então, nós podemos colocar as nossas necessidades e podemos manifestar a nossa opinião acerca daquilo que é o bem comum da igreja. Se os pastores, os nossos bispos, os padres, diáconos, eles olharem para aquilo, tudo bem. Se eles acharem que o que a gente está colocando não nós voltamos na primeira parte, que é a obediência. Então, a nossa comunhão, comunhão sólida, com essa Igreja Católica, daquilo que eles decidem, a gente acata. Um segundo ponto que traz para nós, então, e nós vamos ver hoje, é a profissão e o testemunho público da nossa fé. Não tem como nós vivermos aquela fé domingueira, ou a fé da missa, ou a fé das nossas reuniões, mas não tem como nós vestirmos a nossa fé para irmos na missa e voltarmos em casa, irmos para o nosso trabalho e esquecer de quem somos e aquilo que professamos. Então traz para a gente que, para nossa santidade, nós temos que testemunhar a nossa fé publicamente. Isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E para iluminar um pouquinho esse assunto, eu fui buscar um trecho da Gaudium et Spes, e ela traz para a gente assim, no parágrafo 93, lembrados da palavra do Senhor, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, que é um trecho de João 13, 35. E assim todos aqueles que são fiéis ao Evangelho, graças à sua força, é o trechinho da Gaudium et Spes, unidos a quantos amam e promovem a justiça, têm que realizar aqui na terra uma obra imensa
da qual prestarão contas aquele que a todos julgará no último dia. Ou seja, nós temos que prestar conta daquilo que a gente faz durante a nossa vida. Então a nossa profissão pública, né, da nossa fé é em todos os lugares, em tudo que a gente faz, né? E aí vem uma pergunta: durante o dia, quantas vezes nós temos a oportunidade de partilhar, de testemunhar a nossa fé, né? Quando a gente vê várias situações no nosso trabalho, na nossa família, desse testemunho, né? Que o testemunho ele é muito maior do que as nossas palavras. Então, várias são as oportunidades de nós testemunharmos durante o nosso dia, porque um dia nós vamos ter que prestar conta. E para quem busca a santidade, é um ponto crucial da vivência aqui na Terra. Um terceiro ponto para aqueles que buscam a sua santificação é o trabalho apostólico. Já dizia na leitura, né, Tiago, que a fé sem obras é uma fé morta. Então, o trabalho apostólico, em algum momento da nossa vida, nós temos que desenvolver, né? Para que a gente busque a santidade, é essencial o exercício constante da nossa oração, mas dessa oração tem que brotar esse trabalho apostólico, que nas nossas congregações marianas é tão conhecido como não há um campo específico, mas um campo multiaberto para que se possa trabalhar. E para que a gente possa olhar a realidade, eu busquei o documento Apostolicam Accusitatatem, né? Apostolicam Accusitatatem. E ele diz que porque todos os cristãos católicos participam do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, todos eles têm uma vida ativa na ação da igreja. E a ação desse trabalho apostólico, dessa vida desses cristãos dentro da comunidade, é tão necessária que sem ela o próprio apostolado dos pastores seriam em vão. Então é fundamental o trabalho dos leigos, né, esse trabalho apostólico em tantos os campos dentro da nossa igreja e na sociedade também, que sem eles a função do trabalho dos nossos pastores, né, seriam em vão. Eles não dariam conta de tanto trabalho para que pudesse acontecer, e a catequese, as formações, eles não dariam conta de fazer tudo isso, né? Então é tão importante para isso. Mas continuando então a falar um pouquinho sobre esse decreto, né, sobre o apostolado dos leigos, aqueles que possuem tal fé vivem na esperança, na manifestação dos filhos de Deus. Lembrados que esse trabalho apostólico é como se fosse uma cruz, mas que durante a nossa vida, durante a peregrinação da nossa vida, nós temos que caminhar por esse caminho de cruz e passar por essa peregrinação, transcendendo esse momento de oração e transformando ele em modelo para as outras pessoas em algum trabalho, em algum momento da nossa vida. E um quarto ponto é a presença na sociedade humana. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma carta encíclica sobre o trabalho humano, onde ele diz que o maior ponto aonde um homem pode fazer presença dentro da sociedade é no trabalho, né? Há de se conver que é o maior tempo onde as pessoas passam, até mais do que com a família, é dentro do seu trabalho. E ele escreve que a atividade exercida, ele escreve nesse documento, que a atividade exercida no campo profissional, além de proporcionar sustento e os bens necessários para a pessoa ou para a família, ela pode se transformar num verdadeiro caminho de santidade. A pessoa dentro do seu trabalho ser essa presença de Deus, essa presença daquela pessoa que busca a sua santidade dentro do seu trabalho. E ele diz também nessa encíclica, né, sobre o trabalho, que independente da sua profissão, independente da sua condição de solteiro, casado, viúvo, se tem alguma situação de enfermidade ou qualquer que seja a sua atividade profissional, não pode deixar
que isso atrapalhe a sua busca pela sua santidade. Muito pelo contrário, a sua condição te leva a buscar pela santidade. E aí eu trouxe também mais um trechinho da Gaudium et Spes, que fala que tenham também em muito apreço a sua competência profissional, né? No sentido de família, o sentido cívico e todas as virtudes necessárias para uma convivência social. E aí ele elenca algumas: a honradez, o espírito de justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo, sem as quais não se pode dar uma vida cristã autêntica. Então, dentro da nossa sociedade, ou para ser essa presença, nós precisamos também dessas qualidades, né? Ter um bom espírito de justiça, viver com justiça, ser sinceros, né? Amabilidade com todos aqueles, ter fortaleza de ânimo, porque às vezes o mundo quer nos derrubar, né? Então precisamos também destas virtudes, a qual esse documento, a Gaudium et Spes, também nos traz para nós hoje ser a presença na sociedade humana. Então, falando em santidade, são 4 pontos primordiais para que nós possamos buscar a nossa santidade. Primeiro, a obediência, né, na comunhão convicta com a igreja, a nossa obediência à nossa hierarquia da igreja. O segundo, a nossa profissão e testemunho público da nossa fé, né, que não tem como nós vivermos e querermos ser santos escondidos, então nosso testemunho público, a nossa profissão de fé na frente de todo mundo. O terceiro, então, o trabalho apostólico, né? A nossa parte das nossas obras se colocam aqui nesse trabalho apostólico. E por último, então, a presença na sociedade humana, ou seja, eu ser esse cristão, esse congregado mariano, que todos saibam e todos conheçam da busca da minha santidade. Se você gostou dessa formação, compartilhe com os vossos grupos, com os vossos irmãos congregados marianos e até uma próxima formação aqui pelo canal do Mais Que Amigos. Salve Maria!